Como é que a gente está pensando um currículo, tanto da formação inicial, como continuada de professores e gestores? Ora, nós temos esses índices, que são índices importantes que a professora Lina Kátia falou. Nós temos os indicadores. Vamos agora olhar do ponto de vista de uma Secretaria de Educação, do ponto de vista de gestores, que ações nós vamos tomar. Então, primeira coisa, observar o currículo da escola e observar também ações de formação continuada. Quando vocês estão aqui, colegas professores, colegas gestores, de uma certa forma, vocês estão numa ação de formação continuada. Estão tentando se atualizar, estão tentando ver como melhorar cada vez mais as escolas. Então, o currículo, ele faz parte de ações para melhorar esses índices. Mas esse currículo, eu estou defendendo aqui, que ele tem que articular não apenas os conteúdos, mas ele tem que articular conteúdos, habilidades, competências e uma sensibilidade para a diversidade cultural, para o contexto concreto das nossas escolas. Depois eu vou ilustrar como é que nós pensamos isso numa proposta concreta. Não adianta a gente pensar, bom, eu quero que meus alunos melhorem no desempenho de matemática, então vamos melhorar os conteúdos, então vamos formar, dar cursos de formação em serviço para professores que enfatize a matemática. Não adianta muito se nós não articularmos esse currículo de formação continuada com habilidades, com competências. O que eu quero do meu aluno? Eu não quero só que ele decore um conteúdo. Eu quero que ele seja capaz, por exemplo, que ele tenha habilidade de aplicar esse conteúdo numa notícia de jornal, que ele seja capaz de analisar uma estatística que ele lê. Isso nós já estamos no domínio das competências e das habilidades. E é isso que está sendo requisitado no mundo atual e também nessas avaliações de larga escala. Então, se nós vemos os índices, aquela escola que a Alina deu exemplo, não está indo muito bem em matemática. Então, vamos ver o que nós, dentro da avaliação dessa escola, como gestores, podemos fazer para incrementar o currículo, de modo que o currículo articule melhor os conteúdos e as habilidades desses alunos. Para isso, nós temos que trabalhar com os professores. O professor, nós todos, as nossas expectativas, o que a gente espera do nosso aluno, né? O Cláudio deu um exemplo. Se a gente tem um clima institucional na nossa escola, em que a gente acredita que sim, que aqueles alunos podem crescer, que eles podem aprender, a gente vai adaptar a diversidade cultural, a diversidade linguística, o nosso currículo, já que ele é uma seleção da cultura. Então, para isso, a gente acredita que a formação, o currículo de formação de professores, ele tem que levar em conta o contexto cultural da diversidade das nossas escolas e articular sempre competências, habilidades. Então, por exemplo, eu dou um trabalho em grupo na minha sala, vamos supor, né? Eu estou num laboratório, eu estou com computadores, estou querendo que os meninos trabalhem. O que eu quero? Eu quero que um menino daquele grupo, ele deu até um exemplo assim, ele faça o trabalho todo e aí eu vou dar a nota do grupo pelo produto, ou eu vou circular pela sala e vou ver se aquele menino que sabe mais, ele tem a habilidade, a competência de dividir o conhecimento, se os outros desenvolvem a habilidade de cooperação, de cidadania. E eu tenho que avaliar isso, é isso que a gente vai defender. A avaliação na sala de aula tem que dar pontos, tem que premiar isso também. Então, o conteúdo lá é o que menos importa. O produto final do trabalho daquele grupo é o que menos importa, porque eu vou articular a nota daquele conteúdo também vendo habilidades que aquele grupo está desenvolvendo, o crescimento desses alunos. Então, o currículo, ele inclui tudo isso, né? A gente tem que trabalhar com esse contexto concreto e para isso precisa uma sensibilidade grande de todos nós, professores e gestores, né? Inclusive na avaliação. Por isso que num dos meus objetivos eu disse que a gente vai discutir também a avaliação. O que a gente quer? A gente não quer dar cursos dentre as ações para melhorar esses índices, né? Dentre essas ações, as ações de formação continuada dos professores e dos gestores, a gente não quer também, por exemplo, a universidade ou a secretaria de cima para baixo, conhecimentos doados. Os professores, eles têm saberes, todos nós construímos saberes nas nossas práticas, vários autores, Tadipler, vários discutem isso. Então, não podemos conceber uma ação para melhorar aqueles índices, uma ação que melhore o currículo de formação em serviço, por exemplo. Assim, por exemplo, eu dizer o que fazer, amanhã vem outro professor da universidade, não é assim que funciona.
a gente tem que trabalhar com a questão do professor pesquisador. O professor, ele também é um aluno naquele momento da formação continuada. Então, o currículo vai ter que trabalhar com esse professor como um professor pesquisador, fazendo a pesquisação. Ou seja, ele vai para a escola, ele traz os casos da escola, ele dialoga conosco e a gente constrói esse currículo juntos. É claro que tem alguns temas principais, importantes, projeto político-pedagógico, eu já vou falar já quando a gente ilustrar como a gente fez isso. Tem os temas, a avaliação, o currículo, o projeto político-pedagógico, mas esses temas, embora eles possam trazer algumas contribuições teóricas, eles têm que trabalhar no sentido de transformar todos os professores e gestores em pesquisadores, em problematizadores. Não pode ser uma coisa de cima para baixo. Então, esse, no nosso entender, é um currículo eficaz, para uma escola eficaz, um currículo de formação continuada, de formação em serviço de professores. Um currículo que trabalhe com os saberes desses professores, no diálogo, e que faça esses professores voltarem para suas escolas e pesquisarem e agirem. E eu já vou depois, como eu estou prometendo, né, dar o exemplo concreto. Por enquanto, a gente está só nos princípios que balizam a concepção de um currículo eficaz. Depois a gente vai ver como que esses princípios nós tentamos, em algumas ações que foram bem-sucedidas, transformar isso em ações realmente na rede, né? Claro, porque qual é a meta de um currículo desse tipo da formação docente? É a transformação da escola via a transformação das práticas curriculares dos professores e dos gestores. A gente não pode transformar esses índices e fazer com que essas crianças tenham um desempenho melhor se a gente não trabalha com quem está ensinando, com quem está gerindo a escola. Então, a gente tem que... Todo mundo é responsável, como a professora falou antes de mim. Então, a gente está pegando os índices e a avaliação de larga escala e agora estamos entrando, como eu falei, na intimidade da escola, do currículo, para ver como é que a gente pode trabalhar.